bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Ricardo Esteves, produtor musical estudante de áudio há 34 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. E assim sendo, o tema do estudo de hoje é fruto de muitos e-mails que eu estou recebendo solicitando para que eu falasse sobre alguma técnica de ampliação do campo estéreo usando um reverber. E antes de iniciar o estudo, eu peço que, se esse estudo for útil a você, deixe aí o seu like, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E agradeço pela compreensão e paciência pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, o meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e descubra as maravilhas do mundo da produção musical. Mas antes de entrarmos no lado prático do processo, vamos entender o teórico para que assim possamos dominar de forma consciente todo o processo. Como nós sabemos, a finalidade de ampliar uma peça do projeto é para que a sonoridade fique envolvente para o ouvinte. E este é um dos requisitos para que sua mixagem seja considerada profissional. É por isso que os engenheiros de áudio estão sempre procurando alcançar resultado com a grande amplitude estéreo. E para que possamos entender o processo intimamente, vamos reprisar um assunto que eu já expus aqui por diversas vezes, mas para aqueles que estão começando aqui agora, para que entendam então o porquê de tudo isso. Como nós sabemos, a reprodução estereofônica foi uma inovação natural do áudio que passou do seu estado de arquivo mono a estéreo. E eu vou fazer um desenho muito rápido aqui para relembrar esse processo. Para agilizar, eu já fiz um desenho, que eu não sou desenhista aqui nessa parte, como se fosse uma banda tradicional, né? Eu esqueci de botar aqui o cantor. Aqui está o cantor e aqui está uma banda, uma bateria, tem aqui um contrabaixo, aqui nós temos um violão, uma guitarra, um teclado. E o que é estéreo e mono, como já foi explicado? O mono, o ouvinte ouviria através de um alto-falante todos esses instrumentos aqui por uma única via, um único alto-falante. Todos eles viria como era no passado. Mas, com a inovação tecnológica, criou-se o estéreo. Qual é a vantagem do estéreo? Que você passou a realmente a criar uma profundidade para o ouvinte. Por quê? Você pega o contrabaixo e joga aqui no centro para ele ouvir como se fosse de frente. A bateria ele faz a mesma coisa. Ele pega o cantor, faz a mesma coisa, joga aqui. E pega o outro instrumento, outra guitarra, joga para o outro lado. Pega esse violão, joga para o outro. Pega esse aqui, joga para cá. Então assim ele divide, criando aqui atrás, aqui na audição humana, como se fosse a frente. Você começa, o cérebro percebe a coisa como se fosse de frente e as coisas de lado, criando o ambiente real. Então em estéreo, o que se criou? Enquanto todos os áudios antigamente ia por uma via, agora não, vão por duas vias, ou seja, L e R, que são o que? O teu fone lá de esquerda e direito, ou aqui seria as caixinhas com os alto-falantes, ao qual os instrumentos, muitos são mandados para um lado e alguns são mandados para o outro lado, criando assim aqui imaginariamente um campo aqui de 360 graus. E você, quando fica aqui no meio, dependendo da reverberação, do tipo de técnica, você pode sentir essa guitarra aqui lá atrás, como se estivesse aqui atrás do ouvinte, ou como você pode botar ela só de um lado, pode botar do outro lado, pode botar lá no centro, porque quando você bota nos dois alto-falantes, cria-se aqui o centro fantasma, que dá a impressão que ela está bem aqui em frente a você. Então existe essa ampliação dentro do campo estéreo, e isso é que torna o áudio profissional. Você ouvir uma ampliação bem feita, o som é bonito, né? Fora das edições, não adianta fazer edições de compressão, equalização bacana e não ter essa finalização, esse polimento dessa ampliação do campo estéreo, saber trabalhar com o campo estéreo. E dentro da DAW, essa distribuição desses instrumentos é feito lá na track. Cada track tem um botão lá chamado de panorama, e esse botão é que define qual instrumento. Você pode falar, você roda o botão jogando o instrumento, ele vai andando. Eu quero o instrumento mais para cá, eu quero essa guitarra agora mais para cá. Você pode assim, eu quero ela no meio. Você, através do panorama, você vai definir cada componente, onde ele vai ficar dentro do campo estéreo em relação ao ouvinte. É lógico que em primeiro plano usamos essa distribuição com a finalidade de criar um ambiente acústico que o projeto pede. Então, se você quer botar a pessoa assim, você igual lá o show ao vivo, então você vai criar através do panorama essa distribuição que quando o ouvinte ouça, ele se sinta realmente em frente à banda, porque a sonoridade que chega ao ouvido é a mesma, como se ele estivesse em frente ao palco. E a outra problemática que você usa muito o panorama é por quê? É para que você possa separar as peças que possuem
as frequências localizadas na mesma banda, né? Você tem dois violões aqui, os dois estão na mesma banda, ou seja, um vai mascarar o outro, vai passar para o outro, ele vai apagar o outro e vai tornar um só violão que não adianta nada. E você faz o quê? Joga um para um lado e joga um para o outro ouvido. Assim você vai saber distinguir que tem dois violões, que os dois às vezes podem se misturar, né? Que se chama mascarar, e o ouvinte não vai notar, vai notar apenas um. Mas vamos deixar então de lado essa parte teórica e vamos nos focar no campo estéreo, na área de largura estérea propriamente dita. E para isso eu vou comentar uma regra fundamental para que esse processo funcione. E a regra diz que, para que uma faixa estéreo seja percebido com um amplo campo estéreo, é necessário ter o quê? Diferença de frequência, como eu falei, se tiver a mesma frequência vai mascarar e não vai conseguir. E tempo de chegada ao ouvido humano. Porque às vezes você tem duas coisas iguais aqui, mas se um chega atrasado em relação ao outro, quer dizer, então as frequências não se encontram por miliatraso. Então a técnica, basicamente, para resolver esse problema é essa. Então chegamos agora à hora de vermos na prática a técnica com o uso da reverberação. Mas antes eu quero deixar aqui ressaltado que esta técnica que eu vou mostrar aqui é apenas uma entre milhares de técnicas usadas para o processo. Porque tem técnica que você pode usar equalizadores, tem ferramentas de edições propriamente para isso, com essa finalidade de fazer essa separação, esse atraso do campo estéreo, essa divisão de frequência. Existem ferramentas também para isso, mas eu vou mostrar aqui de uma forma simples, com o uso normal, na edição normal, corriqueira, essa foi a pergunta que me enviaram, usando apenas o reverb, sem nenhuma fonte técnica especial. Vai ver que a coisa é uma bobagem. Eu vou explicar em um segundo e você vai ver que nada. Eu só falei tudo isso aqui para que você entenda. E para demonstrar todo o processo, eu vou usar uma DAW que não vai importar o nome, pois todos os procedimentos que eu vou usar aqui têm a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência. Então, para demonstrar a técnica, já estou aqui com esse projeto aberto e nele que nós vamos pautear o estudo. A coisa, como eu disse, é bastante simples. Como sabemos, o reverb tem, entre suas atribuições, o poder de criar uma atmosfera acústica natural, né? Você dá um piano, vou botar aqui no console para você possa ver, ó, tem um rum nele, então ele cria uma atmosfera, ó, aqui, ó, ele cria essa atmosfera, ó. Então vê que cria uma atmosfera, uma amplitude. O reverb já faz isso naturalmente. Eu vou aqui alargar as colunas para que entre um outro botão aqui que é o de pan. Então, como eu disse, aqui tá esse violão ritmo. Ela já está com um pouco, eu vou aqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, vocês notem que o pan dele, esse violão, está a 60% à esquerda. O que eu vou fazer? Eu estou usando o reverb como uma amplitude total da coisa. Mas eu vou ampliar esse violão, a sonoridade dele como? Mandando o som original, como já estou mandando a 60, e vou mandar o reverb, que eu coloquei através de um sender lá, né? Eu criei um sender para utilizar em todos os instrumentos que precisasse aquele reverb, eu não precisava ficar botando um reverb em cada track. Essa é uma forma de você até economizar mais processamento da máquina. Isso aqui nós já conhecemos na sua DAW. Então o que eu faço? Olha como uma coisa simples. Se eu mandei 60%, né, como está aqui esse violão para lá, o que eu faço? Eu mando ao contrário, 60% agora à esquerda, o que seja, o que vai chegar do outro lado do fone é só a reverberação. Com isso vai haver um certo atraso que vai dar a distinção que são dois violões com o mesmo tom, mas separados, criando assim o que? Aumentando essa largura externa. Veja bem agora, ó. Eu vou tirar o FX. Ó. 100, né? Com. Ver como cria. Então é simples assim, senhores. O senhor pega, por exemplo, qualquer instrumento que vocês queiram. Aqui, por exemplo, tem esse sax que está com RAW e ele está 20%. O que eu ia fazer? Pegar esse RAW e jogar 20%. Eu vou aqui ver aonde ele está, o sax, para que nós possamos... Tá, ele está bem aqui na ponta para ele tocar. Nós vamos tocar a partir daqui. Eu vou voltar lá para o console e vamos lá. Aqui está o sax e vamos ouvi-lo. Vou aumentar para vocês possam ouvir melhor. Ele está 20%, ele está aqui o que? Esse aqui é 90%, eu jogo o pan dele, ao contrário, 90%. Olhe bem agora como vai largar. Agora eu vou tirar e vamos 100.
Agora com. Bom, é simples assim a técnica. Eu falei muito mais para explicar os motivos para aqueles que estão iniciando e não têm conhecimento. Saiba o porquê de tudo isso aqui. Então a função da técnica é usar o reverb de forma que sua ampliação ela fique maior ainda do que elas já fazem, usando um Ascend, ao qual você vai inserir o reverb de sua preferência, ao qual o projeto pede. E o processo nada mais é, como mostrei aqui, de colocar uma peça para um lado, né, o som fonte, e o estéreo para o outro lado, o reverb. O que vai acontecer no processo de ampliação de estéreo é através do atraso do reverb em relação ao áudio fonte. Crendo que não há necessidade de continuar falando, termino aqui solicitando a você de novo, se esse estudo lhe foi útil, deixe o seu like, pois essa é a melhor maneira de eu saber que estou no caminho certo de estudo aqui no canal. A toda a família do áudio, um forte abraço e eu lhe espero, meu irmão de áudio, aqui para o próximo estudo, querendo Deus.